Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações dessa segunda-feira do Flamengo, e foi um dia movimentado lá no Ninho do Urubu. Teve a apresentação oficial de Gonzalo Plata. Vou trazer aqui duas declarações muito boas do novo jogador equatoriano do Flamengo, e vamos trazer também uma curiosidade sobre jogadores do Equador com a camisa do Flamengo. Pois é, uma curiosidade não muito boa, mas quem sabe o Gonzalo Plata pode quebrar essa regra aí e quem sabe se destacar com a camisa rubro-negra. Tem também informação sobre mercado da bola. Vocês vão entender por que a diretoria do Flamengo não foi em busca de um substituto do atacante Pedro. Quando eu digo substituto é porque o jogador vai ficar um longo período longe dos gramados e existia a possibilidade do Flamengo contratar alguém para poder suprir essa ausência do jogador que estava se destacando esse ano, fazendo muitos gols. Até o momento, 30 gols na temporada. Vamos falar também dos lesionados. Quem treinou com o elenco hoje, ou alguém treinou com o elenco hoje, quem pode ficar à disposição na quinta-feira, e tem também renovação milionária de jogador do Flamengo, é isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E por falar em seleção brasileira, eu vou começar as informações falando da seleção brasileira, porque eu apurei o time que o Dorival Júnior esboçou na atividade preparatória para pegar o Paraguai nessa terça-feira. E tem novidade, na minha opinião, uma boa novidade. O time que ele esboçou foi Alisson no gol, Danilo mantido na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Arana foi mantido, embora ele tenha deixado o último jogo com algumas dores. André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio de campo. E no ataque, Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick. É isso mesmo, essa para mim é a boa novidade, porque eu queria ver o Endrick como titular. O Endrick que já não entrou no último jogo contra o Equador, e o Endrick para mim tem que jogar, não tem jeito. Eu acho que o grande erro do Dorival no jogo contra o Equador foi não ter colocado o Endrick. Eu particularmente eu faria diferente. Eu botaria o André e o Lucas Paquetá jogando ali como se fosse um 8, um volante. Botaria o Rodrigo para ser o responsável pela armação das jogadas. Numa ponta, o Estevão, numa outra ponta, o Vinícius Júnior e o Endrick centralizado. Eu faria desse jeito, mas o Dorival esboçou dessa maneira aí. Vamos falar de Flamengo agora, porque o Flamengo anunciou nessa segunda-feira a renovação de contrato de um dos atletas campeão mundial sub-20 recentemente. Trata-se do zagueiro João Vitor. Ele foi o camisa 4, para quem se recorda desse jogo, na decisão diante do Olympiacos no Maracanã. O Flamengo venceu esse jogo por 2-1. Lembrando que esse jogo foi no último dia 24 de agosto. E segundo apuramos o novo contrato de João Vitor com o Flamengo, João tem apenas 17 anos, hein? O contrato profissional dele assinado é válido até dezembro de 2029, e a multa para tirar esse jogador lá do Flamengo é de 70 milhões de euros. Hoje dá mais de 430 milhões de reais. E foi uma divulgação, digamos assim, com status, tá? Ao lado de Marcos Braz, Bruno Spindel. O Flamengo faz isso com jogadores considerados promessas, joias. E o João Vitor é considerado, sim, uma boa promessa, uma boa joia que o Flamengo vem lapidando. E eu acho que é uma contratação, uma renovação certeira do Flamengo. Eu vi alguns jogos já desse jogador e ele tem um baita potencial. Se vai dar certo ou não no futuro, aí depende de muita coisa. Mas eu acho que o Flamengo está certo em trabalhar, em lapidar essa joia. Vamos falar do Gonzalo Plata, que foi apresentado de maneira oficial à imprensa. Falou bonito, a verdade é essa, chegou mostrando conhecimento do Flamengo, sabendo da grandeza que é vestir a camisa do Flamengo, a responsabilidade e também a cobrança. Ele diz o seguinte, abre aspas aí: tenho companheiros que jogaram aqui, falei muito com eles quando estava perto de vir para o Flamengo. Falaram que a intensidade é muito forte em relação ao clube de onde venho. Falaram que jogo muitos jogos durante o ano, então tenho que estar bem fisicamente e mentalmente para render bem. Assisti a muitos vídeos vendo jogadores aqui do Flamengo, da minha posição, o que poderia fazer para ajudar. Segui vendo coisas para ir aprendendo para depois mostrar. Encontrei com o Davi Luiz cantando e começamos a conversar. Disse que tudo que eu precisar, posso contar com ele. Arrascaeta igualmente falou comigo. Já fiquei mais tranquilo, sei que minha adaptação vai ser boa. Vi muito Vinícius Júnior quando estava aqui. Vejo sempre vídeos dele quando estava aqui.
o que fez para ganhar a torcida aqui para poder fazer o mesmo. Vi a Libertadores que jogaram e foram campeões. É incrível estar aqui, vou gostar muito de jogar aqui. Ou seja, ele já chegou falando que vem acompanhando o Flamengo há muito tempo, que assistiu a muitos jogos do Flamengo. Isso é sensacional. Buscou conhecer o Flamengo, buscou adquirir conhecimento sobre o clube que ele vai representar nos próximos anos, inclusive contrato até 2029. Acho que o Gonzalo Plata tem um bom potencial para ajudar demais o Flamengo. Chega para ser titular? Não. Chega para melhorar o elenco, evoluir o elenco. É um jogador que atua muito pela ponta, habilidoso, extremamente habilidoso, um jogador rápido, fora das quatro linhas. Dizem que ele é polêmico, mas isso no Flamengo a gente sabe que não tem jeito. Se ele for polêmico e der conta do recado, até aí tudo bem, vídeo Gabigol. Agora, se ele for polêmico fora das quatro linhas e não der conta do recado, a torcida vai cobrar e ele já sabe muito bem disso. Uma curiosidade sobre equatorianos com a camisa do Flamengo. O Gonzalo Plata vai ser apenas o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo desde 1912. O último, vocês vão se recordar, esse não deixou saudade não, mas o último equatoriano foi o Eraso, lembra dele? Ele chegou ao Flamengo com 25 anos, desembarcou aqui para fechar com o Flamengo com o apelido de El Elegante, uma referência técnica ao jogo limpo que exibia com as camisas do Barcelona de Guayaquil e também da seleção equatoriana. Mas, repito, não deixou saudade. Inclusive, eu lembro muito bem a estreia dele, levou cartão vermelho. Aí, depois que voltou no jogo seguinte, falhou em vários gols. Nossa, zero saudade do Eraso, nada contra a pessoa Eraso, mas a verdade é o seguinte, a passagem dele pelo Flamengo foi uma passagem bem apagada. Vamos falar agora do treino do Flamengo, porque teve novidades. Gabigol e Arrascaeta treinaram com o grupo, isso é um baita sinal que podem ficar à disposição. Na verdade, que vão ficar à disposição na quinta-feira contra o Bahia. O Léo Pereira já está liberado, foi desfalque no último jogo, já está liberado, vai jogar também. O De La Cruz ainda é dúvida, porque ele ficou nessa segunda-feira fazendo trabalhos na academia, trabalhos individualizados, e eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar pronto para quinta-feira. O Flamengo, nos 3 próximos jogos, é um jogo importante por competição. Copa do Brasil, nessa quinta-feira, depois Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Vasco, que vive um baita momento, a verdade é essa, não perde a 8 jogos, se não me engano, e depois tem um jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Desses 3 jogos, eu não tenho dúvidas, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Peñarol são os mais importantes. Repito, o Flamengo não é por ser o Flamengo, mas um clube que faz um investimento como o Flamengo faz, como o Botafogo vem fazendo, como o Palmeiras faz, tem que focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil tem que ser a última prioridade. Então, desses jogadores, não faz o menor sentido você forçar o retorno desses atletas. Então, calma, é ter cautela também. Para finalizar nosso vídeo, por que o Flamengo decidiu não contratar um substituto de Pedro? Vamos lá, conversei hoje com um dirigente do Flamengo que me explicou e eu vou resumir aqui para vocês de uma maneira bem sucinta. Vamos lá. Primeiro ponto, janela de transferência fechada, isso quer dizer que poucas opções no mercado. Segundo ponto, das opções no mercado, o risco de fazer essas contratações são bem altos. Vamos lá. O francês, o Montiel, não joga desde dezembro, um risco altíssimo. Além de ser um jogador caro, perde mais de 2 milhões de reais por mês e um contrato longo. Não vale a pena o Flamengo assumir esse risco. O Memphis, que foi para o Corinthians, também vem tendo problemas físicos nos últimos 4 anos, jogou menos da metade dos jogos nas respectivas temporadas, é jogador de seleção holandesa, beleza, tem apenas 30 anos, mas também existia um risco muito alto. O Corinthians assumiu esse risco, vai pagar um salário de mais de 3 milhões de reais por mês. O Flamengo não quis assumir esse risco e eu concordo de maneira correta. O Flamengo botou na frente a responsabilidade financeira. Não tem por que dar all-in, arriscar a saúde financeira por conta de meses. Nenhum jogador que esteja livre no mercado vai aceitar fechar com o Flamengo um contrato de apenas até dezembro. E a diretoria também precisa ter a responsabilidade de entender que em dezembro tem uma eleição. Como é que você assina um contrato longo com um jogador como esses que eu acabei de citar, ganhando muito
dinheiro e deixar esse pepino para o próximo presidente. Não se sabe se o próximo presidente vai ser da situação. No caso, o Landim não pode ser presidente novamente, ele está apoiando o Rodrigo Duns. E se o BAP ganhar? E se o Maurício Gomes de Matos ganhar? E se o Valim ganhar? Essa responsabilidade vai ser desses futuros presidentes? Eu acho que a diretoria tomou a decisão correta. E vale ressaltar, no elenco, tudo bem, o Gabigol não joga bola há mais de 2 anos, mas tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função. Não vive o seu melhor momento, beleza, mas é um jogador que pode suprir essa carência. A verdade é essa. Será uma carência, ninguém vai substituir o Pedro. Quem pode substituir o Pedro hoje no futebol sul-americano? Ninguém. O Pedro era o melhor centroavante do futebol sul-americano. Infelizmente, o Flamengo teve a falta de sorte, eu não gosto de falar outra palavra, a falta de sorte do Pedro se lesionar após o fechamento da janela de transferência. Se fosse antes, eu não tenho dúvidas que a diretoria iria atrás de um jogador, e isso o próprio dirigente me disse. Porque as opções seriam várias, ou melhor, a gente teria mais opções, segundo esse dirigente. Mas com o fechamento da janela de transferência, fica difícil e complicado, e eu super entendo a diretoria. E vocês entendem ou não? Acham que deveria fazer loucuras, trazer um jogador como o francês, que pede mais de 2 milhões de reais por mês, sendo que não joga desde dezembro? Vale o risco? Quero a sua opinião. Beleza? Boa tarde, segunda-feira, meu povo! Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Você de casa. Obrigada por deixar a gente entrar aí na sua casa, no seu restaurante, no seu estabelecimento. Fica com a gente, vambora! Ó, a data FIFA chegou para o Flamengo como uma esperança. Para quê? Para recuperar os jogadores lesionados. Mas acabou se tornando um problema ainda maior. O Flávio Vinick explica pra gente o motivo. Fala, Flavinho. Na volta tem drone? Ih, Tenê, se não tivesse, vira. Eu já prometi. Rodou. Era a hora de arrumar a casa. Aproveitar o período sem jogos para corrigir erros e, principalmente, recuperar os 8 jogadores que já estavam com lesão ou voltando de problemas físicos. Mas a data FIFA também serviu para aumentar a lista dos lesionados do Flamengo. Como se não bastasse, Pulgar sentiu um problema muscular na seleção chilena. No total, agora, são 10 do elenco rubro-negro sem condições de jogo. Tite aponta o calendário como o principal culpado pelo grande número de lesões. A gente procurou um especialista para tentar entender o motivo de tantos jogadores do Flamengo estarem no departamento médico. Rafael foi preparador físico do clube rubro-negro em 2021. Não tem como fugir da explicação que o calendário é o grande vilão. Pode parecer um pouco repetitivo essa narrativa, mas é real. Essa narrativa ela se apoia na fisiologia. Um atleta sendo decisivo, eles optam por assumir o risco, por entender que aquele atleta pode ser muito importante naquela partida. O preparador explica como a comissão técnica do Flamengo pode aproveitar a data FIFA para recuperar os jogadores. Primeiramente, um período de paralisação assim, de treinamento, 2, 3 dias para deixar o atleta realmente relaxar corpo e mente. Depois um retorno gradativo para poder ir reinserindo essas cargas de treinamento e promovendo ao mesmo tempo uma recuperação total desses atletas. Entre os lesionados, Pedro, Everton Cebolinha e Vinha não jogam mais nesta temporada. A expectativa é de que Arrascaeta, Gabigol, Léo Pereira e Varela voltem no próximo jogo, quinta-feira contra o Bahia, no Maracanã, partida que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. De La Cruz está sendo preparado para o confronto contra o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores, ainda neste mês. Michael só deve voltar a jogar no final de outubro. Será que os torcedores defendem a saída do Tite? Ou ele ainda pode dar alegrias à nação rubro-negra? Não sai agora não, leva a gente a campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Faz isso por mim. Tá? Faço 60 anos, não é possível que você não vai me dar esse título. Vamos lá. Muito bem, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Eu vou repassar para você, ô Vene, a pergunta do Flávio Vinick. A dúvida, na verdade, né?
Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Vene Casagrande. Ah, não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio. Então, assim, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato, eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim, mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. Ô, Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre, não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem o Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo. É claro, eu concordo com o Vanê, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo. Bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio vazio, o desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. Ah, é o treino? Eu tô ficando já boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é dele apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim. Eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando, não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você, Entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não e está sei. dando prioridade Olha, à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela tá muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. E se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro. Porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou pra olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas tá ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou que quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem? Se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você Sim. falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar caso não contrate. Quando que a gente ia imaginar que há um ano, a gente estava um pouco mais de um ano, a gente falando de um Gabigol que não aceitava sentar no banco. Sim. E a torcida chiava e com toda razão. Que a gente escutar essa frase aqui nesse programa. O Flamengo vai ter que arrumar alguém para ficar no lugar do Pedro ou vai ter que ficar com o Gabigol mesmo. Gente, o futebol é uma loucura. Flamengo e Porto Vitória se enfrentam na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Confronto único será realizado no dia 2 de outubro. A CBF, por meio de seu departamento de competições, anunciou nesta segunda-feira a tabela básica da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 de 2024. O Flamengo, atual vice-campeão carioca da categoria, medirá forças contra o Porto Vitória, que conquistou o título do Campeonato Capixaba Sub-20 na última temporada. O duelo, que será decidido em partida única entre cariocas e capixabas, está agendado para o dia 2 de outubro. A CBF ainda irá confirmar o horário e o local do jogo, mas o mando de campo será do Flamengo, já que o rubro-negro ocupa uma posição superior no ranking da CBF. Conforme estipulado no regulamento, se a partida terminar empatada, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem vencer o confronto entre Flamengo e Porto Vitória avançará para as oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do embate entre Vasco e Goiás. O Flamengo ainda busca seu primeiro título na Copa do Brasil Sub-20. O time carioca já foi vice-campeão em 2017 e 2022, além de semifinalista em 2019. Por outro lado, o Porto Vitória fazendo a sua estreia no torneio em 2024.